No clássico da literatura francesa, Os Miseráveis, de Victor Hugo, o personagem principal era um homem chamado Jean Valjean. Foi assustado aqui agora. Era um homem chamado Jean Valjean. E esse homem, ele é alguém que ele fica na cadeia durante alguns anos, se eu não me engano 10, por um crime que ele havia cometido. Ele tinha roubado um pão, e naquela época era extremamente rigoroso, e esse roubo de pão fez ele ficar durante 10 anos na cadeia. Ao sair da cadeia, ele é uma pessoa completamente sem nada, ele é um pedinte, um andarilho. E a primeira noite que ele vai passar fora da cadeia, ele chega numa igreja, e o padre oferece pouso para ele. Fala, não, você pode vir dormir aqui na casa paroquial. Jean Valjean, ele, depois de passar por aquela situação toda de prisão, mesmo sendo uma pessoa boa, ele se tornou alguém com muito medo do futuro, que não sabia exatamente o que ele deveria esperar dali para frente. E ele começa a bolar um plano de roubar, porque ele vê que no lugar que ele está dormindo existe uma prataria. E ele faz um plano de roubar essa prataria para ele fugir. Que ele não sabia o que fazer, e ele é atormentado durante a noite inteira por esse pensamento, até que realmente ele comete esse ato. Ele rouba a prataria, e ele foge, e no meio da fuga ele é pego pela polícia. E a polícia começa a agredir ele, e fala que ele roubou, que ele vai voltar para a cadeia, e é uma situação bem horrível, e no meio de toda essa situação horrível o padre aparece, e aí o policial fala, ele roubou a casa paroquial. Não, ele não roubou a casa paroquial, o padre fala. O padre chega e fala, ele esqueceu na verdade o castiçal, que é a última coisa que eu dei para ele. O padre dá o castiçal para ele, Jean Valjean vai embora com aquelas coisas, e dali para frente o livro ele tem muitas reviravoltas, mas essa parte é a parte mais feliz da vida dele, porque o ato de caridade que esse padre fez, nós não vamos entrar aqui numa situação se foi justo o padre dar alguém para alguém que estava roubando, mas o ato de caridade, puro amor cristão, que aquele padre praticou, mudou a vida de Jean Valjean. E eu gostaria de tratar hoje com vocês, irmãos, sobre isso, sobre como nossos puros atos de amor cristão, eles podem mudar a vida das pessoas na nossa estaca, hoje. Não é amanhã, é hoje. Alguns anos atrás, o profeta, ele mudou e vem mudando algumas coisas na igreja. E algo que mudou foi, por exemplo, o Vem Segue-me. Nós tínhamos um conselho de estudar as escrituras. Hoje nós temos o Vem Segue-me, que a irmã acabou de falar. E algo que é da minha alçada hoje, por ser presidente do quórum, é a ministração. Foi tirado aquele manual, aquela lista de coisas para fazer, que era a professora visitante e o mestre familiar. Não que aquilo fosse ruim, mas não era para a nossa época. Deus, ele queria que nós nos atualizássemos. Ele queria que nós praticássemos amor. Porque existe uma parte das Escrituras que fala que é impossível conhecer um Deus cujo qual você não conhece. E eu vou me apropriar dessa frase e vou dizer, irmãos, é impossível vocês amarem as pessoas que vocês estão ministrando se vocês não conhecerem elas. E para vocês conhecerem elas, existe um esforço consciente que tem que ser feito agora. E esse esforço ele tem necessariamente que fazer a Ana Júlia, da minha ala, levantar e ir lá da cidade, na casa de uma irmã que mora lá, conversar com ela. Hoje não precisa mais. Hoje nós somos munidos de algo que o presidente Uchtdorf fala em uma conferência, que são mensagens instantâneas, que podem literalmente chegar até o outro lado do oceano em questões de milésimos de segundos. E isso é uma arma que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos mostrar o amor para as pessoas. E é interessante, porque Jesus Cristo, ele nos dá exemplos de amor infinitos nas Escrituras. Só que existe um momento, um versículo que inclusive é o menor versículo da Bíblia, que fala, Jesus chorou. E por que Jesus chorou? A situação, acho que a maior parte de nós está familiarizado. Lázaro, que era um amigo pessoal de Jesus Cristo, ele havia falecido. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E quando Jesus Cristo foi, e na verdade ele já foi um pouco mais tarde, para cumprir o propósito que já estava pré-determinado, ele encontra Marta e Maria aos prantos. E Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Filho de Deus na carne, aqui nessa terra,
vendo a situação das pessoas que ele amava, apesar de saber o que ia acontecer, ele chora. Ele chora porque ele amava aquelas pessoas. E muitos de nós não estão familiarizados ou não percebem que existe nas Escrituras um outro momento onde ele chora também, mostrando esse amor. Ele chora em 3º Nefe, capítulo 17, versículo 23, onde está escrito assim: e depois de haver proferido essas palavras, ele chorou, e a multidão testificou isso. E pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta sincera para todos vocês. As pessoas que são da sua responsabilidade hoje, vocês sabem de quais bênçãos elas estão precisando? Nós estamos passando por uma situação de final de pandemia, onde as pessoas elas estão passando por várias mazelas psicológicas, além de situações muito difíceis financeiramente, aonde, às vezes, a ligação que nós vamos fazer para as pessoas, ou simplesmente uma visita, conversar com elas no corredor da capela, pode ser que ela se sinta abençoada. E, na verdade, se nós nos esforçássemos para conhecer as pessoas que nós estamos responsáveis por ministrar, nós poderíamos estar chorando agora. Jesus Cristo, nosso grande exemplo em tudo, com a sua espiritualidade, ele nos ensinou sobre chorar. E é até um pouco irônico, porque as pessoas que me conhecem na igreja desde sempre, sabem que não cai uma lágrima do meu olho nunca. Eu não choro. Só que chorar é só um exemplo. Nós temos que nos importar com as pessoas. Nós temos realmente que usar isso. Até porque nós temos que entender que não existe uma linealidade no Evangelho. James Talmage, no Jesus Cristo, ele fala que... agora eu falei que é Jesus Cristo, estou em dúvida se é na casa do Senhor. Que ele fala que não existe uma linha reta no Evangelho. Ou nós estamos subindo, ou nós estamos descendo. A irmã Bárbara, ela deu um manual aqui de como faz para subir. Se nós estivermos realmente fazendo orações com o nosso cônjuge, se nós estivermos estudando, vem, segue-me em casa, se nós estivermos fazendo aquilo que é nos pedido, nós vamos estar subindo. E descer é realmente tranquilo, só não estar fazendo essas coisas e deixar que, como ela diz também, o inimigo se infiltre em nosso lar. E, irmãos, eu presto meu testemunho para vocês, que eu sei que todos nós estamos suscetíveis, tanto a subir quanto a descer. Isso é algo inerente de sermos humanos, do teste de estar nessa terra. E nós temos que saber como as pessoas que nós ministramos estão. Porque se ela estiver subindo espiritualmente, se ela estiver bem, se ela estiver fluindo e fazendo todas as coisas que são necessárias, ótimo, nós apenas vamos chegar juntos para, como falar nas Escrituras lá em Mateus, brilhar e resplandecer a nossa luz perante os homens. Só que pode acontecer, irmãos, das pessoas estarem necessitando. E todos nós podemos estar necessitando. Não importa quem nós sejamos. O presidente Alves pode estar necessitando. O ex-bispo Silva pode estar necessitando. Nós não sabemos quem é que está precisando hoje. Nós só vamos saber se nós estivermos nos importando com essas pessoas em contato. Eu gostaria de contar uma história de um amigo pessoal que, em algum tempo atrás, ele começou a não ter mais aquele brilho que ele tinha. Aconteceram algumas situações desagradáveis na vida pessoal, em alguns entendimentos, e ele, que era alguém totalmente proativo, totalmente animado, a luz dele começou a se apagar no Evangelho. E você pedia para ele fazer as coisas, ele não fazia. O bispo se importava de fazer uma ligação para ele, ele nem atendia o bispo. E eu fui chamado como presidente do quórum. Eu já gostava desse irmão, já era meu amigo, já amava ele. E ao ser chamado como presidente do quórum, aí ele virou minha responsabilidade 2 vezes. Uma por ser meu amigo, 2 por ser presidente do quórum. E eu comentei com o bispo, eu falei, eu vou ministrar esse irmão. Eu vou ministrar pessoalmente esse irmão da maneira que eu conseguir fazer. E eu orei ao Senhor e eu me aproximei desse irmão. Primeiro mandando uma mensagem, ele não respondeu, mandando outra, ele não respondeu. E um dia eu senti muito forte que eu deveria chamar esse irmão para almoçar. Eu falei, vamos almoçar? Ele estava de férias. Falou que estava de férias para mim. Eu falei, vamos almoçar hoje. E nós começamos a conversar sobre coisas da vida, e ele estava animado sobre algumas coisas do trabalho dele,
Por mais que ele estivesse desanimado com algumas coisas relacionadas à igreja, o trabalho já tinha começado a melhorar, então ele estava muito feliz. E eu percebi que ali havia uma brecha na alegria dele de talvez falar sobre o Evangelho. E eu falei que eu precisava dele. Que eu, Evandro, como presidente do quórum da ala Sarandi, eu precisava dele para apoiar. Porque eu sabia que ele poderia me apoiar. Eu sabia que Deus amava ele e que ele conhecia o amor de Deus. Ele é um ex-missionário, ele é alguém realmente que estava forte até não estar mais. E ele falou que sabia de tudo isso que eu estava falando, mas que naquele momento ele ainda não estava pronto, que ele ainda se sentia magoado por algumas coisas. E nós continuamos a conversa e tudo mais. E eu continuei orando por ele, e continuei conversando com ele. E algumas semanas atrás ele deu um discurso lá na ala, após ter sido chamado por um novo chamado e aceitado esse novo chamado. E eu senti muito o Espírito ao ouvir o discurso dele. Porque era o discurso dele forte. É o discurso dele com a linearidade para cima. E eu sabia que eu tinha a minha parcela ali. Que o meu trabalho como ministrador estava sendo feito. Tinha sido feito. E não acaba ali, mas já tinha sido feito. E, irmãos, eu quero convidar vocês agora a sentir esse sentimento. Que hoje, não sei quem se recorda do discurso que o 70 Elder Pinho disse aqui há uns 2 anos e meio atrás. Que ele falou que se nós não estivéssemos fazendo alguma coisa que nós deveríamos estar fazendo, nós deveríamos fazer hoje. Então, meu discurso para Estaca Apucarana agora é que façamos hoje, assim que acabar a reunião. Nós sabemos quem são as pessoas que nós ministramos. Se nós não sabemos, é uma ótima oportunidade para perguntar para a presidência do socorro e para o presidente do quórum. E ao descobrir que nós possamos fazer a coisa que mais simples que nós podemos fazer, mandar uma mensagem, orar por essas pessoas. Eu presto testemunho que não vai ser instantâneo. Às vezes vai, é a vontade de Deus, mas pode não ser instantâneo. Porém, isso vai ter uma influência muito grande na vida das pessoas. Eu sei disso porque eu vejo como a vida desse irmão está melhor. Não como a vida do irmão, porque eu só abençoei a vida de um homem só do meu sacerdócio. Eu abençoei a vida de uma mulher que estava com o marido desanimado, que era o sacerdócio da casa dela, dos filhos dele. Então, irmãos, vocês têm essa responsabilidade. Deus, ele podia fazer isso, como foi falado no Conselho dos Líderes. Deus, ele tem poder para fazer qualquer coisa sozinho, mas ele confia em vocês, ele confia em mim, que nós, juntos, podemos abençoar a vida das pessoas. E, só para citar uma escritura antes que acabe, ele fala lá em Mosias, que quando estiver a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, irmãos, eu convido vocês, prestando meu testemunho, que eu não tenho dúvida da veracidade desse evangelho. Eu não tenho dúvida que Joseph Smith foi um profeta, Russell M. Nelson é um homem chamado por Deus. A presidência da estaca foi escolhida por Deus. Essa estaca é regida pela mão do Senhor. E que nós podemos fazer parte desse trabalho, se nós escolhermos hoje. E esse é o discurso que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.